Vamos falar hoje, meus amigos, a respeito da prioridade de julgamento, as regras da prioridade de julgamento na primeira fase do rito do júri. Primeira regra, o artigo 19A da Lei 9.807 de 99, que é uma lei que trata da proteção de vítimas e testemunhas ameaçadas. É evidente, se há uma tentativa de homicídio, a vítima está sendo ameaçada, se testemunhas estão sendo ameaçadas, há uma prioridade que um julgamento com um processo com essas circunstâncias seja julgado antes que os demais. Então essa é a primeira regra. Segunda regra, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. O idoso, ou seja, a pessoa com a idade superior a 60 anos, seja réu, vítima ou testemunhas, esse processo tem que ter uma prioridade no seu andamento. Terceira regra, o artigo 394-A do Código de Processo Penal, que estabelece que no caso do homicídio qualificado, que é uma espécie de crime hediondo, tem que dar prioridade a esse tipo de processo. E claro, todo e qualquer processo que tenha réu preso, normalmente tem que ter um andamento mais célere que um processo que tenha réu solto. Agora, vamos estabelecer qual um critério de maior importância dentre todos esses que eu passei. É a proteção de vítima e testemunhas que estão ameaçadas de morte, é o réu, vítima ou testemunha idoso, é a regra geral abstrata que os crimes hediondos, dentre eles o homicídio qualificado, tem que ter prioridade, ou são os réus presos? Numa escala de prioridade, tem que se começar dando prioridade a prioridade da prioridade de julgamento no caso da proteção de vítimas e testemunhas, porque essas pessoas estão correndo risco de morte. Se protege o bem jurídico, portanto, vida, dando essa prioridade de julgamento. Depois do bem jurídico vida, vai se estabelecer como prioridade o réu preso. Está se tutelando o bem jurídico, liberdade. Depois, em terceiro lugar, vai se proteger a vida daquela pessoa que tem mais de 60 anos e que tem que ter logo um desenlace daquele processo. E por final, vai se estabelecer como última prioridade a regra geral abstrata do artigo 394-A do Código de Processo Penal. Eu penso que essa é uma maneira de se estabelecer a prioridade, um critério de prioridade. Primeiro, proteção vida, depois proteção liberdade, depois proteção longevidade e saúde do idoso e, no final, seguir-se uma regra geral abstrata da lei. Falamos da prioridade de julgamento. Agora vamos falar da produção antecipada de prova que é possível ocorrer no caso do rito do júri. Primeira regra, também vamos citar novamente a Lei 9.807 de 99, que trata da proteção de vítima e testemunhas. É claro, nós temos uma vítima, uma testemunha que está sendo ameaçada de morte, é necessário que seja produzida antecipadamente essa prova em relação a essas pessoas. E como é que é produzida a produção antecipada de provas? A produção antecipada de provas é um requerimento formulado pela parte, normalmente pela acusação, em que se designada uma audiência, que estão presentes o juiz, o promotor e o defensor. Se o réu já estiver sendo processado, ele participa, mas também essa audiência da produção antecipada de provas, ela pode ser realizada até na fase do inquérito policial. O importante é que é uma prova judicial, que é produzida com o juiz, com o promotor e com o juiz. É uma prova, portanto, judicializada em hipóteses de risco extremo. Uma dessas hipóteses é justamente quando há um risco à vida e ao depoimento, por consequência, de vítimas e testemunhas que estão sendo ameaçados. Uma outra hipótese é a Lei 13.431 de 2017, que fala do depoimento especial de crianças e adolescentes. No caso de uma vítima ou testemunha que seja menor de 7 anos, ou seja, vítima ou testemunha de uma violência sexual, a lei permite o depoimento especial dessa vítima ou testemunha. Eu mesmo, num caso concreto em que uma menina de 5 anos de idade presenciou o pai assassinar a mãe na frente dela, eu pedi, no caso, o depoimento especial daquela testemunha de 5 anos de idade, que havia presenciado a morte da própria mãe, e efetuados os disparos de arma de fogo pelo próprio pai, e ela assistiu essa cena, eu requeri o depoimento especial dela como produção antecipada de prova. Uma terceira hipótese é a regra geral do artigo 225 do Código de Processo Penal, que prevê a produção antecipada de prova quando aquela testemunha corre o risco dela se ausentar, ou por velhice, ou por enfermidade. É o chamado depoimento antecipado. Essas são todas as regras que podem alterar a formalidade, que pode alterar o andamento, o encadeamento da primeira fase do rito do júri.